Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é doença que só Deus pode curar. Quando eu estou dizendo só Deus pode curar, eu me refiro também a Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando eu disser Deus ou Jesus, ambos são aqueles que podem agir na vida de uma pessoa para curar desta doença que vou tratar nesta mensagem. Eu vou falar, então, dessas doenças causadas pelos espíritos maus. Não sei se você já pensou nisso, ou se você já ouviu que há doenças que são causadas por problemas de ordem espiritual, onde o Satanás, os demônios, entram nas pessoas e acabam causando enfermidades. Essas doenças, elas não são detectadas em nenhum exame médico, por mais sofisticado que sejam os métodos ou os equipamentos utilizados. Não sei se você já ouviu falar de alguém doente que vai ao médico e depois de passar pela consulta e fazer vários exames, não é detectada nenhuma doença. Isso acontece porque são doenças de origem espiritual e elas só podem ser curadas através de uma ação sobrenatural de Deus. Não podemos negar que a ciência tem contribuído significativamente para diagnosticar e combater doenças, mas quando se trata de doenças provocadas por espíritos maus, a ciência nada pode fazer, e a cura só é possível através do poder de Deus. A ciência também não admite doenças como sendo de ordem espiritual, mas como anomalias do corpo. E por que a ciência não admite como doença espiritual? Não admite porque a ciência depende de experimentos, depende de análises empíricas, depende de confirmação científica para se chegar a uma conclusão. Isto não é possível nas doenças de origem espiritual. Apesar da ciência não admitir doenças espirituais, é possível confirmar a existência destas doenças com base nos relatos das Sagradas Escrituras. E também é possível confirmar as curas realizadas por Jesus e também pelos outros seguidores de Jesus, os seus discípulos. E estes, então, recebem ou receberam lá no passado a autoridade de Jesus e poder para expulsarem todos os espíritos maus e curarem as pessoas enfermas de todas as doenças e enfermidades. Eu não vou ter tempo para citar todos os exemplos, mas eu vou destacar aqui algumas pessoas que foram libertas por Jesus de espíritos maus e que ficaram imediatamente curadas. Uma delas é o jovem lunático, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 37, e também em Marcos, capítulo 9, verso 14. De acordo com os textos bíblicos, depois que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, quando ele aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. E alguns escribas estavam ali disputando com eles. E então Jesus perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com os discípulos? E uma das pessoas lá da multidão disse: mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e ele range os dentes e vai se definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem este mal dele, e eles não puderam expulsar. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-me aqui o seu filho. Então o pai levou o seu filho até Jesus, e quando se aproximou de Jesus, o espírito mau o agitou com violência, e caindo o rapaz endemoniado por terra revolvia-se escumando. Então Jesus perguntou ao pai dele:
quanto tempo há que lhe sucede isto com seu filho? E o pai respondeu, isto acontece desde a infância. E o espírito mau muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Diante desta fala do pai, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. O pai, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão começou a aglomerar-se, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Diz o texto bíblico que o espírito mau saiu imediatamente daquele menino, mas ele o agitou com violência, e este menino, então, ele caiu, ele ficou como morto, de tal maneira que muitos que estavam lá diziam, ele está morto, ele morreu. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou e ficou liberto e curado deste mal, e Jesus o entregou ao seu pai. Depois disso, Jesus foi embora, e quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles lhes perguntaram à parte, Jesus, por que não podemos nós expulsar aquele espírito mau? Jesus respondeu, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Notem, Jesus aqui afirma de uma forma muito clara que a pessoa que possui doenças motivadas por espíritos maus só são libertas e curadas por alguém que segue a Jesus e que tem uma vida consagrada. Oração e jejum faz parte da consagração de um servo e de uma serva de Deus. Este exemplo nos mostra de forma clara que pessoas enfermas por ações malignas não serão libertas por remédios ou por qualquer outro procedimento da ciência, mas serão libertas por pessoas consagradas que receberam a autoridade de Deus para libertar e curar os enfermos. Nós temos outro exemplo de uma pessoa muda, não porque tinha uma deficiência física, mas por ação do mal, esta pessoa não falava. E este episódio está registrado em Mateus capítulo 12, verso 22, e também em Lucas capítulo 11, verso 14. De acordo com uma nova tradução da linguagem de hoje, em Lucas 11, 14, ela diz que Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar, a multidão ficou admirada. Então veja mais uma cura através da libertação de um doente, de um mudo, e eu sei que Jesus tem poder para fazer qualquer tipo de cura, para libertar qualquer pessoa, mas ali especificamente era uma pessoa muda, e ela era muda por causa de ação maligna na vida dela. Eu não estou aqui dizendo que todos os mudos e surdos são assim, eles estão desta maneira por ações malignas. Mas no caso específico daquele, conforme narra o texto que nós lemos, era o demônio que não o deixava falar. Depois que Jesus expulsou o demônio, aquele mudo passou a falar. Que obra maravilhosa de Jesus na vida daquele homem. Eu vou citar o último exemplo, e tem outros, mas por causa do tempo não vamos citar outros exemplos, mas este um que vou citar, ele também faz parte de uma história bíblica registrada nos 3 evangelhos, tanto em Mateus capítulo 8, a partir do verso 28, em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, e também em Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. A história narrada por Marcos diz o seguinte, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços
e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Meus amados e minhas amadas, com base neste relato real e verdadeiro dos 3 evangelhos, é inegável, incontestável, que este homem tinha um problema espiritual muito grave. Ele estava sendo vítima de uma legião de demônios. Legião, no grego, que é legion, é uma palavra de origem latina, né? E esta palavra, no tempo de Jesus, né, significava um batalhão de soldados que variava entre 6.000 a 6.826 soldados. Então veja que era uma grande quantidade de demônios que estava atormentando a vida daquele homem, porque disse: sou uma legião, ou somos uma legião. Então era mais de 6.000 demônios, se seguirmos aquela metodologia numérica, era mais de 6.000 demônios que estavam naquele homem. E Jesus liberta este homem desta legião de demônios e o transforma em um evangelizador, né? Porque depois da sua libertação, ele vai até a sua cidade de Decápolis e ele começa a testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele, e as pessoas estavam admiradas. Foi uma libertação extraordinária que comoveu muitos corações. Neste exemplo, eu quero fazer um paralelo entre o que Jesus fez e o que fariam profissionais da ciência para resolver o problema deste homem nos dias de hoje. Mas antes de fazer este paralelo, eu preciso abrir aqui um parênteses para fazer uma ressalva. Eu considero importante a ciência e os profissionais da área de saúde, de todas as áreas. Esses profissionais da saúde têm ajudado muitas pessoas, fazendo uso da ciência, do que aprenderam, para ajudar as pessoas enfermas neste mundo. Então eu tenho amigos psicólogos, amigos psicanalistas, conheço pessoas que trabalham também em outras áreas da medicina, e essas pessoas, inclusive algumas são cristãs, e têm feito um excelente trabalho orientando as pessoas, e apontando para elas também, é claro que elas precisam buscar a Deus. Mas, como já disse anteriormente, a ciência nesta área não se alinha com os ensinos bíblicos no que se refere aos problemas espirituais das pessoas. Na ciência, isto é tratado como uma anomalia no corpo e não como um problema espiritual.
Então eu fecho aqui agora esse parênteses e eu quero voltar lá no exemplo do gadareno. Imagine vocês este gadareno sendo levado pelo pai a um médico neurologista ou a um profissional da área da psicanálise ou psicologia, né? E chegando lá, o profissional perguntasse ao pai: o que está acontecendo com seu filho? E o pai então dissesse: olha, este meu filho não quer morar em casa, ele gosta de morar nos sepulcros, ele tem um comportamento louco, ele fica gritando pelas montanhas, ele arranca suas roupas e anda nu pelas ruas, ele se fere com pedras e não há quem possa dominá-lo. Nós o prendemos com correntes, com grilhões e cadeias, mas ele fica tão violento e ele age com tanta força que as correntes são quebradas por ele e as cadeias são despedaçadas, os grilhões ele transforma em migalhas. Não sabemos mais o que fazer com ele. O Senhor pode nos ajudar? Eu pergunto agora a vocês, ouvindo nesta situação, qual resposta vocês acham que teria este pai em relação ao seu filho com todos esses problemas? Qual a solução este pai teria dos profissionais da medicina? Eu creio que a resposta da ciência para este caso seria: nós vamos fazer alguns exames neurológicos para ver se ele tem algum distúrbio mental. Nós vamos interná-lo em um hospício, vamos medicá-lo com remédios bem fortes, um sossega-leão, e o remédio vai fazer ele ficar bem calmo. O profissional da saúde ainda poderia dizer: eu consigo tratar deste problema, mas ele vai precisar tomar os psicofármacos, ele vai precisar dos ansiolíticos, e este tratamento será contínuo, ele não poderá deixar de tomar esses medicamentos, ele vai ter de conviver com eles. Sem os efeitos desses remédios, ele vai voltar a ter as mesmas atitudes e ele vai continuar, né, causando todos estes males. Eu pergunto a você que me ouve, será que esta seria a solução para aquele gadareno? Nós já sabemos a resposta. Jamais seria a solução. Não seria, de nenhuma forma, a solução para aquele homem. Só havia uma solução para ele. E a solução era a libertação das legiões de demônios que o oprimiam. E foi exatamente isto que Jesus fez na vida daquele homem. Problemas espirituais não se resolve com consultas, não se resolve com exames e com remédios. Eles só podem ser resolvidos com o poder de Deus, atuando sobre o poder das trevas e aniquilando-os da vida da pessoa oprimida pelos demônios. Jesus mostrou como lidar com este mal que atingiu a vida do gadareno. Ele também ensinou seus discípulos e os designou para expulsarem os demônios das pessoas. Nós podemos confirmar isto conforme relatos em Mateus capítulo 10, verso 1, né, que Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Notem que, conforme este texto, há muitas pessoas vítimas de ações malignas, e por isso Jesus dá autoridade aos seus discípulos para expulsarem os demônios das pessoas e assim libertá-las e curá-las de toda enfermidade e todo o mal. Pessoas possuídas por Satanás só serão libertas pela ação poderosa de Deus em nome do seu Filho Jesus Cristo. Não há outra solução, não há outro remédio, não há nada neste mundo que possa reverter a situação a não ser através do poder de Deus em nome do seu Filho Jesus Cristo. Os discípulos que haviam sido enviados por Jesus com autoridade e poder para expulsarem os espíritos imundos, quando eles voltaram daquela missão, eles atestaram que em nome de Jesus os demônios saíam daquelas pessoas possessas, né? Isso está registrado em Lucas capítulo 10, verso 17, onde narra: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Vejam, era em nome de Jesus
que os demônios eram expulsos daquelas pessoas possessas. Era no nome de Jesus que estas pessoas eram curadas desta doença espiritual. Meus amigos e minhas amigas, se no tempo de Jesus havia pessoas sofrendo deste mal espiritual, hoje não é diferente. Os demônios continuam agindo e há milhões de pessoas sofrendo com este mal no mundo. Há pessoas não só sofrendo, mas também morrendo sem ter uma solução para este mal. E vocês sabem por quê? Aqui há pelo menos duas respostas. A primeira é porque estas pessoas não receberam Jesus em seus corações, né? Não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. E elas, então, não tendo Jesus em suas vidas, o nosso adversário, que é Satanás, que tem muitos demônios a seu serviço, entram na vida destas pessoas que não têm Jesus e causam todos os tipos de males. Então, para a proteção de Deus, nós precisamos ter Jesus em nossos corações. É possível confirmarmos esta verdade em 1 João capítulo 5, versos 18 e 19. De acordo com a Bíblia Viva, o texto lá diz: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança e o diabo não pode pôr as mãos nele. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. Isto é o que narra o verso 19, do mesmo capítulo 5 de 1 João. Eu utilizei esta versão da Bíblia Viva porque na Almeida Corrigida Fiel ela traduziu errado este verso. Quando ela diz todo que é nascido de Deus não peca, esta tradução não está correta, porque as pessoas pecam, aqueles que são filhos de Deus pecam. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, verso 8 desse mesmo texto, ele diz: se alguém diz que não peca, é mentiroso, engana a si mesmo, e a verdade não está nesta pessoa. Então, quando aquela tradução Almeida Corrigida Fiel diz que todo que é nascido de Deus não peca, o correto lá deveria estar que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando ou não continua pecando. E voltando então agora lá no texto de 1 João capítulo 5, 18, observemos com atenção o que diz o texto. O texto lá diz: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda com segurança e o diabo não pode pôr as mãos nele. Outras traduções diz: e o maligno não lhe toca. Isto é o que a palavra de Deus diz, é uma verdade incontestável. E diante desta verdade, a pergunta que precisamos fazer aqui é: em quem o maligno não toca? A resposta está no próprio texto que acabamos de ler, que mostra claramente que o maligno não toca naqueles que passaram a fazer parte da família de Deus e que não vivem no pecado. E quem passa a fazer parte da família de Deus? Passam a fazer parte da família de Deus todos aqueles que recebem Jesus em seus corações e seguem a Jesus e aos seus ensinos. Nós podemos confirmar isso nas Sagradas Escrituras, em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro fez uma das suas grandes pregações no dia de Pentecoste. E conforme narra o texto nos versos 37 e 38 do capítulo 2 de Atos, as palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e diante disso perguntaram: que devemos fazer? Então Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto nos versos 41 e 42, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vejam
Estes, portanto, os que se entregaram a Cristo e foram batizados, eles passaram a fazer parte da família de Deus e se tornaram protegidos por Deus, protegidos por Jesus, conforme diz aquele texto de 1 João capítulo 5, verso 18, que nós lemos. E aquele texto, ele fala de uma forma muito clara que aqueles que pertencem a Deus, sobre estes não há o poder de Satanás. Nestes, o maligno não toca. Esta é uma grande bênção de Deus para os seus filhos. Mas preste atenção no que vou dizer. Precisamos perseverar na caminhada até o fim. Se o cristão, depois de ter recebido Cristo no seu coração, ele apostatar-se da fé, ou se ele se desviar dos caminhos de Jesus e voltar a viver a vida de pecado, como vivia antes de vir para Jesus, o maligno volta de novo em sua vida. E a sua situação se tornará pior do que antes de ter recebido Jesus em seu coração. E Jesus, ele alertou sobre isso. Mateus capítulo 12, verso 43 e Lucas 11, 24, registraram estas falas de Jesus. E Jesus disse, de acordo com a versão Bíblia Viva, que quando um demônio é expulso de um homem, vai para os desertos, procurando descanso ali. Porém, não achando, volta para a pessoa que ele deixou e descobre que a sua antiga morada está toda varrida e limpa. Então vai e procura outros 7 demônios piores do que o primeiro, e todos entram no homem. Assim, o homem fica numa situação 7 vezes pior que a antiga. Vejam, estas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa que entra na família de Deus e depois se desvia, ela passa a ter uma vida muito pior, pois elas são vítimas de ações malignas muito piores que antes. Então, olhando para esses ensinos que obtivemos do apóstolo João, que o maligno não toca naqueles que fazem parte da família de Deus, a saber, aqueles que passaram por um novo nascimento, nós precisamos, então, ir até Jesus. Precisamos convidar Jesus para habitar no nosso coração. E nós, então, não podemos deixar deste Jesus, não podemos apostatar da fé, não podemos abandonar esse Jesus por nada, para que não venhamos a ficar desprotegidos deste mal que tem assolado tantas pessoas no mundo. Então, para sermos protegidos de toda ação do mal, precisamos receber Jesus em nossos corações e nunca devemos desviar dos seus caminhos, nunca devemos deixá-lo de segui-lo. Eu repeti isso porque é muito importante você gravar isto em seu coração. O segundo motivo, pelo qual as pessoas sofrem com enfermidades de ordem espiritual, é porque elas procuram cura onde elas nunca serão curadas. O primeiro motivo é de as pessoas não terem Jesus no coração. Que gastei um bom tempo falando sobre isso. Então, esse segundo motivo é que as pessoas que têm este problema de origem espiritual, elas muitas vezes procuram pessoas erradas, elas não buscam a solução naquele que é poderoso para aniquilar toda a força do mal. Elas não buscam a solução naquele que liberta as pessoas de toda ação maligna. Ela não busca naquele que tem poder sobre as trevas. E quem pode aniquilar toda a obra das trevas é somente Deus, é somente o seu Filho Jesus Cristo. O profeta Isaías profetizou sobre isso aproximadamente 770 anos antes de Cristo, e esta profecia está registrada em Isaías capítulo 61, verso 1, e o texto lá está dizendo, se referindo a Jesus: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Este é o texto de Isaías. Vejam, esta libertação dos prisioneiros das trevas é justamente a libertação dos que estão sob o poder, sob o domínio de Satanás.
que estão sendo vítimas de ações malignas, de pessoas, né, que têm dentro de si estes males espirituais, estas doenças que são advindas de toda a força do mal. E se nós, então, olharmos para esta profecia de Isaías, né, que está dizendo que Jesus viria para libertar as pessoas oprimidas, para desfazer toda esta força do mal. Esta profecia ela foi confirmada bem no início do ministério de Jesus, quando ele estava ali um dia dentro de uma sinagoga, e ele foi lá até a frente, e levaram para ele os rolos da lei, né, aqueles rolos sagrados que continham profecias, e ele então pega este rolo da profecia, né, escrita ali por Isaías, e ele leu esta palavra bem ali naquele momento, e depois então dele ler aquela palavra, no final ele disse: hoje está se cumprindo esta profecia. O que Jesus estava dizendo é que naquele dia a profecia de Isaías estava se tornando uma realidade, porque ele era a figura daquela profecia proferida por Isaías. Isso foi confirmado também logo depois, quando Jesus saiu ali pelo Mar da Galileia e ele começou a curar todos os enfermos que chegavam até ele. Ele libertou muitas pessoas oprimidas por Satanás. Então ele curou pessoas tanto de doenças físicas, que não tinha nada a ver com a área espiritual, e ele curou também as pessoas que eram possuídas por ações malignas e que eram enfermas. Jesus, sabendo que muitas pessoas têm este mal dentro de si, ele então convida pessoas para ir até a ele, para que ele possa libertar, para que ele possa curar estas enfermidades. Se você está doente e tem procurado médicos e eles não sabem o que tem causado males na sua vida, você pode estar sendo vítima de uma doença espiritual. Esta doença tem cura. Você não precisa continuar com ela arruinando a sua vida. Da mesma maneira que Jesus libertou e curou pessoas lá no passado, ele deu autoridade e poder aos seus discípulos. Ele deu autoridade e poder aos seus servos e às suas servas, que vivem ainda em nossos dias, pregando a palavra, anunciando a palavra de Jesus. E essas pessoas que receberam esta autoridade e o poder de Jesus, elas podem repreender esta enfermidade maligna para que as pessoas fiquem libertas. Eles podem repreender qualquer tipo de enfermidade. Isso nós podemos confirmar de que Jesus dá esta autoridade aos seus discípulos. Em Marcos capítulo 16, verso 15 até o verso 18, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, o texto disse: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu tenho visto Jesus operando estes milagres na vida de muitas pessoas. Foram muitas pessoas libertas, muitas pessoas curadas, inclusive de doenças incuráveis pela medicina, como o câncer maligno. E eu contemplei, trabalhando para Jesus, já orei para pessoas que foram libertas da obra de Satanás, já orei por pessoas que foram curadas de câncer, e isto eu atribuo todo a Jesus, a Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz o milagre. Somos apenas instrumento nas mãos de Deus. E eu quero orar. E eu quero também dizer para você que de repente você está doente e toma tantos remédios, se você não tem certeza de que isto é uma doença maligna, você deve continuar fazendo os tratamentos com o médico. Deus também deu sabedoria e colocou os médicos para cuidar dos doentes. Agora, se for de ordem espiritual, você vai perder tempo nos médicos. Só Jesus é que pode te libertar.
E eu vou orar nesta hora para que Deus faça esta obra milagrosa se você é uma das pessoas vítimas desta enfermidade espiritual. E vou orar também para que Deus cure de qualquer outra enfermidade. E eu creio que o nosso Deus é o Deus do impossível e que Ele cura as pessoas e que Ele vai agir na sua vida. Senhor, eu te agradeço por me permitir levar uma palavra de tamanha importância aos teus filhos que me ouvem através do canal Palavras de Vida. Ó Deus, eu sei que há tantas pessoas neste mundo sofrendo, ó Deus, por doenças espirituais. Ó Deus, algumas que foram acometidas por ações malignas. Ó Deus, onde pessoas fizeram despachos nas encruzilhadas, fizeram oferendas para Satanás. Ó Deus, fizeram alguns feitiços nos cemitérios, nas matas. O Senhor sabe, ó Deus, como Satanás tem agido para atrapalhar e perturbar e até tirar a vida das pessoas. E eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor alcance estas pessoas que estão oprimidas, que estão sendo vítimas de ação de Satanás, e repreenda, Senhor, toda a força do mal. Vai tirando, Senhor, toda obra maligna. Vai, ó Deus, quebrando todas as correntes, todas as cadeias, ó Deus, todos os grilhões que prende estas pessoas que são, ó Deus, essas correntes satânicas. Despedaça, Senhor, estas correntes e liberte estas pessoas para sempre e ajude, ó Deus, estas pessoas a caminharem na Tua presença, para que o inimigo não volte ainda com mais força na vida delas para destruí-la. Ó Deus, quanto às demais pessoas que estão com enfermidades físicas que não são decorrentes de ações malignas, a Tua palavra diz que nós devemos orar para que elas sejam curadas. E eu peço que o Senhor toque agora, Pai, neste corpo enfermo e tire toda a doença desde a cabeça à planta dos pés. Abençoe também, ó Deus, o salário, o trabalho, a renda, ó Deus, também o ganho daqueles que são empresários, que são profissionais liberais, autônomos, as mulheres que trabalham. Coloque as Tuas mãos e abençoe, ó Deus, todos eles e todas elas. Eu peço a Tua bênção e o Teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta mensagem que pude transmitir ao seu coração, e eu peço que você multiplique esta mensagem, porque ela pode alcançar muitas outras pessoas que são vítimas de ações malignas, e essas pessoas poderão ser curadas através da palavra e da oração que nós fizemos. Então você pode ser um colaborador, né, para que a obra de Deus seja feita na vida de pessoas distantes pelo mundo todo. E eu peço também que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque dessa maneira você vai ajudar a fortalecer o canal e assim o YouTube vai poder divulgar mais também as nossas mensagens. Então, se Deus permitir, logo estaremos aqui com mais uma mensagem e eu espero contar com todos vocês para caminhar junto com a gente nesta obra magnífica de Deus da semeadura da Sua palavra e também de alimento para as nossas almas. Fique com Deus, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.